Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no O Que Cresci Ouvindo, e hoje nosso papo será sobre o disco Nação Zumbi, lançado em 2002. Olá, Ivan Lima, aqui Jorge do Peixe. Estou aqui para falar para o perfil Que Cresci Ouvindo e falar especificamente do disco Nação Zumbi, feito em 2002. É o primeiro homônimo e o segundo da sequência após o falecimento de Chico, na sequência do Rádio Samba. O disco Nação Zumbi é bem importante, conta com nossa produção, com a produção de Arthur Lins, que veio para somar também, que foi importante, e uma rapaziada do selo Instituto. Tem essa colaboração que foi importante. E entre as 12 faixas, destaco 5 ou 6 que sempre tiveram um bom feedback em show. Eles propagaram muito, foi Propaganda, Blunt of Chudá, Meu Maracatu Pesa uma Tonelada, Prato de Flores, enfim. Temos participações especiais no disco, Dona Cila do Coco participa na faixa Caldo de Cana, e no Fogo Anda Comigo tem participação de Nina Miranda, uma cantora brasileira que mora em Londres já há um bom tempo. Então esse é um disco muito importante pra gente. Tem a arte gráfica de Espeto, um grafiteiro de São Paulo, junto com a colagem que fiz junto com minha esposa. Enfim, é um disco bem importante, cheio de gritos, é um grito cheio de gritos. Vale ouvir esse disco, assistam o programa, valeu. Obrigado pelo vídeo, Jorge, obrigado pela música e viva a Nação Zumbi. O disco Nação Zumbi foi lançado em 2002, tem 12 faixas e saiu pela Trama. A capa é o elemento que chama atenção, com arte de Espeto e algumas colagens do próprio Jorge do Peixe, faz uma ligação direta com a última canção do disco, Tempo Amarelo, o que dá naquela obra um sentido completo, de obra bem definida ao longo de toda a sua narrativa. A canção Tempo Amarelo traz elementos que falam sobre a situação e as adversidades do trabalhador em relação à enxada, do coração partido, do coração fudido, enfim, de todas as condições que suportam o trabalhador brasileiro e as intempéries que afloram em todas as instâncias dessa situação. O sorriso encardido no rosto de um povo fudido. Então, esses trechos apresentam um pouco sobre a dimensão do que a obra falará, como o Jorge do Peixe falou. É um disco que traz vários gritos, seja pela voz do Jorge do Peixe, pelas guitarras apresentadas e, é claro, pela força do batuque, das alfaias, do maracatu que Nação Zumbi trará ao longo da obra. Portanto, essa canção e a capa são conceitos essenciais para se entender já, a princípio, a obra de Nação Zumbi. 2002 também é o ano do lançamento do filme Cidade de Deus, uma forma também de gritar em outra linguagem, a linguagem cinematográfica, que traz aí outra dimensão social de desigualdade, mas também essencial para se compreender o Brasil naquela entrada de milênio em 2002. Portanto, o filme Cidade de Deus vale ser lembrado aqui como instrumento também de grito que se coaduna com o grito de Nação Zumbi nessa obra. A entrada do novo milênio também faz parte desse cenário do lançamento do disco Nação Zumbi. A gente lembra que a odisseia premeditada pelo Stanley Kubrick em 2001, em grande parte, não foi acertada. E é claro, é nessa perspectiva da odisseia que o próprio Nação Zumbi apresenta a canção Blunt of Chudá, um convite em outra odisseia de cera, que se apresentará ao longo da obra. O Nação Zumbi traz o Blunt of Chudá como um grande sucesso dessa obra, mas também a perspectiva de um novo caminho através de várias formas alternativas. Portanto, o Blunt of Chudá é um caminho apresentado para se entrar nesse disco de Nação Zumbi e é essencial para se conhecer essa obra. Estou no caminho do Blunt of Chudá para ficar sonhando depois de acordar. Verdadeira odisseia na cera, sempre ativo na interzona, janela vive acesa, via erva santa sem amônia. Dentro dessa perspectiva e da imersão do novo milênio, o disco também traz velhas mazelas sociais, grandes críticas sociais e necessárias, sempre presente na obra de Nação Zumbi desde os tempos do Chico Science. Vale lembrar que esse disco já é o segundo disco de Nação Zumbi sem o Chico Science. A canção Mormaço se tornou também outro clássico dessa obra e a canção cita alguns elementos, tá fazendo sol, vai chover, questões associadas à temperatura, não só no Nordeste, mas nessa zona tropical brasileira e os problemas tropicais
que o Brasil apresenta, principalmente na região Nordeste, vítima aí de várias políticas autoritárias e de desprezo social por parte de alguns governos federais. E a gente lembra aqui que a canção Mormaço é uma canção que tem ligação direta com o que estava acontecendo no Brasil em 2000 e 2002, vários problemas energéticos decorrentes também de atividades climáticas, mas também de descasos sociais. Então a canção Mormaço se insere no contexto dos apagões no final do governo Fernando Henrique Cardoso, um momento muito complexo da conjuntura nacional, alta do dólar, desigualdade social, e é nesse contexto que o disco foi lançado e que a canção Mormaço passa a ter mais do que um significado climático, mais do que um significado temporal, e sim um significado social de vários mormaços que o Nordeste brasileiro e que as desigualdades sociais afloram no país. Portanto, é uma canção também imprescindível de se ouvir nessa obra. Esse disco também traz um dos maiores sucessos de Nação Zumbi, pós Chico Sainz, que é a canção Propaganda. Inclusive, a banda Nação Zumbi escolheu para depois desse disco, né, na versão ao vivo, um DVD, o DVD chamasse Propagando. E a gente lembra aqui que a canção Propaganda é uma canção essencial para se discutir o modelo de alienação e que a propaganda promove no Brasil. A gente lembra que como o Brasil é dominado pelos meios televisivos e pelo capital da informação, chamado Quarto Poder. E em 2002, curiosamente, é o ano de lançamento do Big Brother Brasil. Big Brother, a gente sabe que é um programa que trouxe aí várias propagandas, várias empresas a favor de um programa meramente ilustrativo, né, alienante, é claro, sem nenhum tipo de contexto social, que promove aí aquele bem-estar do outro, né, e nos distancia da lógica solidária de ação social. Portanto, 2002 também é um ano em que o Brasil vence a Copa de 2002 e isso também promove para muitos, né, o ópio como futebol, mais um instrumento da alienação. E a canção Propaganda traz um pouco isso em vários trechos, uma canção muito forte, né, que declama força não só pela voz, mas também pela forma declamada do Jorge do Peixe e como as alfaias declamam, né, seu entoar, sua forma de falar, não verbal, mas com muita força musical. E a gente lembra alguns trechos como pode a propaganda ser a alma do negócio, se esse negócio que engana não tem alma, comprem, né? E esses discursos são muito presentes na obra. A gente lembra também outra passagem que é só a favor da melô do ambulante, mas 100% anti-anúncio alienante. Portanto, esses trechos que falam, por exemplo, sobre necessidades adquiridas na sessão da tarde, que a revolução não vai passar na TV, é verdade. Portanto, a TV como aquele lugar e aquele instrumento, né, de sempre alienação e não de junção e união popular. Isso assemelha-se também a outra passagem essencial da canção, que é o momento em que o Jorge do Peixe fala sobre 2020, sobre o preço da carne, e a gente lembra aí com a pandemia e as ações truculentas do governo, em que preço a carne no Brasil chegou e que de fato, né, será só daqui a algum tempo um retrato empoeirado na estante. Portanto, a canção Propaganda talvez seja o símbolo, né, do que representa essa obra naquele momento em 2002, mas também há muita continuidade dessas injustiças, desses gritos do Jorge do Peixe e da Nação Zumbi que permeiam até hoje o universo desigual do Brasil. Então, propaganda é essencial para se compreender o Brasil de 2002, mas também o Brasil de 2020. Pode a propaganda ser a alma do negócio? Se esse negócio que engana não tem alma, vendam, comprem, você é a alma do negócio. Outra importante canção desse disco é a canção Meu Maracatu Pesa uma Tonelada. Sejam toneladas de som pelas alfaias, pelas guitarras, mas também pelas toneladas de palavras, de forças sociais que o disco e a canção entoam para o ouvinte. A canção Meu Maracatu Pesa uma Tonelada coincide também em 2002 com o lançamento do primeiro CD do Maracatu, Estrela Brilhante, em Pernambuco, um maracatu lendário, hoje já centenário, depois de 92 anos, em 2002, lançou o seu primeiro CD. Então, um advento muito importante da cultura popular nordestina e que dialoga diretamente com o Nação Zumbi, já que tem como maracatu um dos seus grandes motores na criação e na profusão musical. Portanto, Meu Maracatu Pesa uma Tonelada se tornou um dos clássicos do repertório de Nação Zumbi desde o momento do lançamento até praticamente hoje, 18 anos depois do lançamento dessa grande obra, o Nação Zumbi 2002.
relação ao contexto social, a gente lembra aqui em 2002 a morte do cantor Claudinho, depois de um acidente de carro, e a gente lembra também o estrondoso sucesso que a dupla Claudinho Buchecha atingiu no Brasil. Isso comoveu grande parte da sociedade brasileira. A gente lembra a morte do médium Chico Xavier e a sua importância na religiosidade nacional ainda em 2002. Lembramos também aqui duas coisas essenciais para se compreender a conjuntura do Brasil. Os assassinatos do prefeito Celso Daniel, o que marcou a sociedade brasileira, principalmente no ambiente político, e o caso emblemático da família Richthofen, né? O casal foi morto pela própria filha. Então, isso chocou muito a sociedade brasileira naquele momento. 2002 também é um ano de muita conturbação no ambiente social, altos índices de desigualdade social, o apagão, e a gente lembra aqui a alta que o dólar atingiu já no final do governo Fernando Henrique, um governo marcado pela ampliação das desigualdades sociais. E a gente lembra aqui que em 2002, no final do ano, houve a eleição do primeiro metalúrgico que se tornou presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que traz, de certa forma, no final de 2002, uma nova perspectiva, uma nova esperança para um Brasil tão desigual naquele momento. Ainda no repertório desse disco, a gente lembra as canções Faz Tempo e Caldo de Cana, Meu Destino é Agora. Canções que compreendem também um universo essencial para entender a narrativa desse disco. E por fim, a gente lembra a canção Prato de Flores, né? Uma canção que tem tudo a ver com Nação Zumbi, apresenta novas perspectivas, expectativas de esperança e, é claro, falar sobre flores, jardins, florescimentos e esperança, principalmente com a eleição de um novo presidente, de novas políticas que se criariam no Brasil a partir de 2003, mais inclusivas, de mais dignidade, mais justiça. O disco apresenta a canção Prato de Flores, dialoga com esse universo que até hoje é corroborado pelo Nação Zumbi, da denúncia, mas também da esperança, da expectativa e da luta social. Portanto, o disco Nação Zumbi de 2002 a 2020 é um disco atemporal, um disco eterno, um disco essencial para o nosso coração, mas também para a nossa mão, né, para a nossa luta e para a nossa perspectiva. Então, viva a Nação Zumbi, viva esse Prato de Flores, enfim, até o nosso próximo encontro e um grande abraço. Eu vou lhe dar um prato de flores e do seu ventre vou fazer o meu jardim que vai florescer.